para falar agora sobre a lei do superendividamento, que foi criada para ajudar pessoas com dívidas insustentáveis. Ela permite a renegociação das dívidas de maneira mais eficiente. Mas todos que devem podem usar essa lei? Como eu provo que eu estou superendividado? Qual o valor mínimo da dívida? A advogada doutora Carla Baptista tira essas dúvidas da gente a partir de agora. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada, Elis. Muito bom a gente falar sobre isso aqui, porque é uma lei que já existe, mas nem todo mundo sabe, né? O que se entende, doutora, por superendividamento? Perfeito. Então, o superendividamento foi trazido pela lei de 2021, que veio complementar o Código de Defesa do Consumidor e entende-se pela aquela pessoa física, aqui está excluído as pessoas jurídicas, as empresas, portanto, e também os agricultores, tá? Então, a pessoa física, natural, de boa fé, que não consegue estar adimplindo as suas dívidas, as suas contas, suas despesas mensais, sem comprometer o mínimo existencial. Então, ela tem tantas dívidas que acaba não conseguindo nem ter uma vida digna ali, a subsistência digna dela por mês, tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui, que acontece bastante, Elis. O caso de um funcionário público. Ele tem fácil acesso ao crédito, até porque a gente sabe que tem bastante assédio também, né, por parte aí dos fornecedores de crédito. E não só de bancos eu estou falando aqui, a lei abrange, então, dívidas com crediário, cartão de crédito, nós vamos falar mais sobre isso. Diversos, e a pessoa vai... Luz, água, também serviços, né? Então, esse funcionário público vai lá e faz alguns empréstimos consignados ao seu salário. Vamos lá, que ele fez uns 40% do seu salário consignado. E aí, isso acontece, ele acaba também precisando de mais dinheiro emprestado. E ele acaba fazendo, como a lei do consignado não permite que ele comprometa 100% da sua renda, ele acaba fazendo débito em conta do restante do seu salário. Quando cai o dinheiro dele, o salário dele, já está 40% consignado descontado, né? E o que sobra cai na conta dele, o próprio débito em conta dos outros empréstimos acaba pegando aquele valor, de modo que esse exemplo dessa pessoa, ele fica sem renda nenhuma para alimentar-se, para... água e luz. Enfim, né? Dia a dia. As necessidades básicas, assim, Exatamente. Então, essa pessoa, nesse exemplo, está super endividada. Então, funciona dessa forma. É legal pontuar, concluindo a resposta, que não quer dizer que esta pessoa desse exemplo precise necessariamente utilizar-se da lei do superendividamento para resolver seu problema. Ela pode, a educação financeira nos ensina, por exemplo, diminuir os seus custos e aumentar o seu faturamento. Então, ele pode sozinho tentar resolver essa situação. De repente tendo uma renda extra, tendo um outro trabalho, que ele aumente o faturamento, diminui os custos, né? Para de fazer uma aula extra, alguma coisa que esteja ali aumentando as suas despesas. Às vezes ele consegue... Que é a educação financeira. Já Exatamente. Falamos, a gente sempre traz esse tema aqui, doutora, né? E que a gente tem que buscar, às vezes, uma renda a mais, se aquilo que a gente ganha não é suficiente, ou diminuir o nosso padrão, ou tentar, só que daí quando a pessoa já está cheia de dívidas, que é o que a gente está falando aqui, fica mais complicado sair dessa situação. Como funciona, doutora, essa lei na prática? Como que as pessoas podem usufruir? Vamos lá. Então, para começar, é importante pontuar que está dentro desta lei os contratos, os empréstimos que não possuem garantia. Então, que tem uma garantia de um carro, de uma casa, esses não englobam aí. E nem financiamento imobiliário. Não entra também. E também não entra crédito rural. Então, o agricultor que faz empréstimo para custeio ali não entra. Mas se ele fizer para, de repente, um crédito pessoal, entra. Então, existem alguns empréstimos que são excluídos desta lei do superendividamento. Então, vai entrar o quê? Os empréstimos que você fizer ali de crédito pessoal, né? O seu limite da conta, o seu cartão de crédito, os seus crediários em loja, também despesas de serviços como luz, água. Então, a gente faz, na verdade, uma análise, né? O que entra, o que não entra, e dentro do que entra, se a gente aplica a lei do superendividamento ou se a gente tenta resolver de outras maneiras. É necessário que essa pessoa, então, procure um advogado de confiança, preferencialmente que atenda aí o direito do consumidor, o direito bancário, né, que é o meu caso aqui, e a partir dessa análise, o advogado vai montar um plano de pagamento, se ela for usufruir da lei, e apresentar para o judiciário esse plano de pagamento, que vai consistir no quê?
o que consegue, todas as despesas, todas elas, as da subsistência, as despesas, portanto, de dívidas, tem que entrar dentro da renda dela, certo? Ou seja, a pessoa não vai chegar lá, pegar todas as dívidas e fazer um parcelamento. Ela vai propor o que ela pode. Um plano de pagamento, exatamente. Então, como que isso entra na minha renda hoje, né? A gente vai fazer todo um Excel ali bem bonitinho, colocar ali como que ela vai conseguir pagar isso. Aquilo que aquela pessoa nunca fez, porque se ela está endividada, ela não tem o hábito de colocar no papel todos os seus gastos, né? E aí, esse plano de pagamento, a lei diz que ela vai poder pagar toda esta dívida num prazo de 5 anos, ou seja, 60 meses. Tem até 5 anos para fazer a quitação de todas essas dívidas. A lei também diz que nesse período essa pessoa não poderá contrair novos empréstimos, até já para ela começar a ter novos hábitos, né? Porque muitas vezes, Vanessa, a maioria esmagadora, as pessoas superendividadas normalmente conseguem sim viver e sobreviver com a sua renda. Acontecem coisas na vida dela que ela acaba precisando pegar um dinheiro ali, e aquela facilidade é o crédito e aquele assédio. E você sabe como que é, publicidade, um marketing, né? Um imprevisto que leva a fazer a dívida, daí a coisa vai virando uma bola de neve, né, doutora? E aí, após apresentar esse plano, de uma forma ou de outra, ele vai se concretizar. Ou através de um acordo que vai ter uma audiência e vão vir todos esses credores para tentar fazer um acordo amigável. Se eles não quiserem, não tem problema, o próprio juiz fará, então, um plano de pagamento da melhor forma para este consumidor, para esta pessoa física. Então, independente se vai ser através de acordo ou através da decisão do juiz, certamente esta pessoa superendividada será beneficiada com este processo, certo? Nestes termos que eu estou passando. Então, não existe assim, perder o processo, né? Se você estiver dentro de todos esses parâmetros, desses requisitos, você vai conseguir resolver neste período. E lembrando que na audiência, se esses credores não aceitarem fazer o acordo, automaticamente para de descontar as parcelas, fica suspensa a dívida e para de ter juros de atraso, juros de mora. A partir do momento que entra com o processo... Estanca a torneirinha do juro. Estanca a torneirinha, exatamente. Pelo menos por um período. E o plano de pagamento lá no judiciário, após o juiz concordar, começa ainda, tem um período de 6 meses para começar a pagar. Então, essa pessoa consegue se organizar também. Vai ter juros, né, doutora, para a gente finalizar? Algum juro para essa pessoa? Não. Sim, é um juro legal, que a gente fala, é um juro... Não é o juro exorbitante. Algo simbólico e o prazo bem elástico, gente. Uma oportunidade, né? Sim, para organizar as dívidas. Então, resumindo aqui para você, essa é uma oportunidade sobre a lei do superendividamento para pessoas físicas, tá? Não cabe pessoa jurídica. Você vai ter que procurar um profissional da sua confiança, um profissional do segmento, né, doutora? Para fazer uma avaliação das suas dívidas, entender se você é essa pessoa superendividada e se vai ter um prazo aí elástico para pagar com juros simbólico, mas para sair dessa situação aí e respirar novamente. Obrigada, doutora Carla, pela presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto tão importante. Vamos passar a rede social? @doutora Carla Baptista, DRA Carla Baptista. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a vocês também que acompanharam o Tarobá Cidade. Amanhã, sexta-feira, às 11 da manhã, a gente está de volta com muitos assuntos aqui na sua manhã. Tá chegando agora o Jornal Tarobá, primeira edição, com reportagem aí do Fernando Lopes, né, que vai falar sobre uma semana do rapto da garota Ágata, trazer as últimas informações sobre esse assunto e vários outros que são importantes aí para o seu dia. Obrigada, até amanhã.